Turma do Propósito, um capítulo da Bíblia por dia. Oramos todos os dias com você, ore por nós também. E tentamos mudar a luz da palavra de Deus. São os objetivos aí do nosso grupo. Hoje, Salmo 77, Salmo de Asaf. Consolo nas horas de tristeza é o título que a Bíblia, na versão linguagem de hoje, traz. Vou utilizar principalmente essa versão para que a gente possa entender melhor. Aí na revista atualizada, por exemplo, começa dizendo o salmista: eleva a minha voz. O que é elevar a voz? É gritar. A linguagem de hoje traz da seguinte forma: eu grito bem alto para Deus, grito e ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor, durante a noite levanto as mãos, porém não encontro consolo. Olha, ele ora, Deus ouve, mas a oração não está trazendo mudança no sentido de trazer para aquela pessoa, para aquele salmista ah, naquela experiência consolo. Então, ele pensa em Deus, ele diz aqui, versículo 3, começa a gemer, começa a pensar e fica desanimado. Deus me deixou perturbado, eu não consigo dormir, estou preocupado, que não posso falar. Penso como era antigamente, penso nos dias em que já passaram e nos anos que se foram, há muito tempo. Gasto noites em pensamentos profundos, começo a meditar e a mim mesmo faço essas perguntas. Então, quem nunca passou por isso, meu irmão, de orar ao Senhor e de pedir ao Senhor que mude uma determinada situação, de clamar, de elevar a voz e de ao mesmo tempo, no meio da oração, sentir, não sentir o consolo naquele momento e até passar por dúvidas, né, quanto àquilo que o Senhor fará. O salmista aqui faz perguntas, ele diz assim: será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Versículo 8. Será que a sua promessa não tem mais valor? Versículo 9. Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou lugar da sua compaixão? Ele chega então à conclusão, diante de todas as perguntas, que são todas as perguntas basicamente falam sobre o abandono de Deus e questionam a não ação de Deus, né? A, a recusa de Deus em atender e em socorrê-lo. E ele chega à seguinte conclusão: o pior de tudo é que Deus, o Altíssimo, não quer ajudar mais como antes. Ele tinha uma conclusão diante de todos esses questionamentos. Ele diz: nesse momento, Deus não quer nada conosco. E aí, meu irmão, olha que interessante. O salmista, nos momentos em que Deus permanece em silêncio, né, diante de tanto clamor, ele toma uma decisão de trazer à sua memória o que pode dar esperança. Ele lembra então do que Deus fez quando o povo era cativo. Aqui, provavelmente, como eu falei, esse salmo foi escrito num período de exílio, quando eles eram então escravos. E aqui, esse salmo foi composto também pensando no que Deus fez no meio do povo de Israel. E é por isso que o salmista diz: Senhor Deus, lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas do passado que fizeste. Pensarei em tudo que tens feito e meditarei em todos os teus atos poderosos. Então, meu irmão, nos momentos de aflição, o que você deve fazer é lembrar dos feitos maravilhosos de Deus. Aquele Deus que nunca falhou com você vai continuar sendo o mesmo. Não falha, é justo, é fiel e sabe nos abençoar. Ele diz: pensarei em tudo que o Senhor tem feito, meditarei todos os seus atos poderosos. Ó Deus, tudo que o Senhor faz é santo. Isso aí é uma verdade que a gente tem que trazer no coração, meu irmão. Deus, naquilo que ele faz, decide fazer, ele jamais é cruel, ele jamais é vingativo, no sentido de nos ver sofrer, é, pura e simplesmente sofrer. Deus sabe do nosso pecado, mas se nós nos arrependemos, a Bíblia diz que toda essa ira, quando nós nos quebrantamos, nos arrependemos, ela é desviada. Ó Deus, tudo que fazes é santo, não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és Deus que faz milagres. Ele tem mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força salvaste o povo. E ele lembra que os descendentes de Jacó e José. Os descendentes de Jacó e José, José foi para o Egito, leva o povo do seu pai, né, Jacó, para lá, quando ele se torna o segundo ali do reino. E José é utilizado por Deus para criar um cenário ali para que a nação se desenvolvesse. No entanto, aquela nação foi feita escrava e o Senhor agiu com poder, com mão forte para libertar o seu povo. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo, as águas profundas do mar, está falando claramente aqui da travessia do Mar Vermelho. As nuvens derramaram chuva, houve trovoada nas alturas, os relâmpagos ciscaram o céu, o estrondo dos teus trovões se espalhou por toda parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste o caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos seus pés. Deus foi abrindo o mar, é a descrição aqui do salmista, dizendo que Deus fez o impossível acontecer. E no final ele diz assim: como um pastor dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Então, meu querido irmão, aqui tem muitas aplicações para nós. Muitas vezes nós oramos e parece que não conseguimos obter resposta, nem consolo. O que nós devemos fazer? Lembrar dos maravilhosos feitos de Deus, sabendo que Deus, todos os caminhos de Deus são santos.
E Deus libertou o povo quando não havia nenhuma esperança de libertação. Lembra da situação? Não poderiam enfrentar o Egito, Deus libertou sem que os hebreus precisassem pegar em uma espada sequer. E agora fugindo de Abraão, perdão, fugindo de Faraó, ah, o povo ali, descendente de Abraão, que viveu escravo no Egito, fugindo agora de Faraó sendo conduzidos por Moisés e Arão, atravessam a pés enxutos o mar e rumam para a terra prometida. Meu querido irmão, continue acreditando, continue crendo e faça o seguinte, meu irmão, sempre que você passar por momentos difíceis, sempre procure trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, e o que pode dar esperança para você, meu irmão, sem dúvida alguma, são os feitos maravilhosos de Deus. Creia que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e fará maravilhas no meio do seu povo. Um grande beijo e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.